Portugal é um dos países com mais história na Europa inteira e até do mundo inteiro, mas hoje em dia, o que é que há sobre Portugal? Então neste vídeo da Iceberg, o que eu vou fazer, eu vou falar de alguns memes, factos ou coisas sobre Portugal e depois vou cada vez aprofundando mais até teorias, conspirações e coisas mais assustadoras. Portanto, sejam bem-vindos ao Iceberg de Portugal, não se esqueçam de deixar o like para mais vídeos destes, inscrevam-se no canal. Se vocês querem mais vídeos da Iceberg é só deixarem um like e apoiar e vamos para o vídeo. Camada 1. Ouro do Brasil. Vamos começar com uma coisa que toda a gente conhece, o ouro do Brasil. É um meme, toda a gente faz sobre Portugal. Aliás, toda a gente do Brasil faz essas piadas sobre Portugal. É uma das coisas mais famosas de todas, vamos ser honestos. Isso foi uma coisa muito importante que Portugal fez, que foi descobrir o Brasil. E com isso também Portugal retirou os recursos, assim como o ouro. E é uma coisa que as pessoas do Brasil estão sempre a falar sobre isso. Muita gente de Portugal, toda a gente de Portugal sabe. E pessoas no mundo inteiro também sabem um pouco essa história. Começámos logo assim nesta camada, uma coisa que toda a gente sabe, que é o ouro do Brasil. Eu adicionei alguns factos interessantes, alguns memes, e se vocês também tiverem ao longo do vídeo algum facto interessante que eu não falei depois, deixem nos comentários também. Feromonas. Isto é uma coisa que toda a gente que assiste YouTube conhece e reconhece, é o Feromonas. Era o youtuber que toda a gente assistia antigamente no Minecraft, na época de Minecraft, quando toda a gente em Portugal estava a descobrir o YouTube, toda a gente conhecia o Feromonas. Então eu decidi adicionar ao Iceberg porque faz parte da história da internet de Portugal. É uma coisa muito importante, vocês se calhar já assistiram muitos vídeos de Minecraft em criança e vocês todos conhecem o Feromonas. Claro que também existem mais youtubers que muita gente conhece, por exemplo o Ant, o Window, há muitos youtubers, mas são youtubers mais recentes, uma nova geração que toda a gente reconhece, que também fazem parte da história do YouTube, mas eu decidi não adicionar mais youtubers porque depois o Iceberg fica enorme com coisas que não são assim tão importantes estar a falar. Mas o Feromonas também teve aquela polémica que foi o Feromonas e o Leite de Agros. Foi uma das primeiras coisas que aconteceu, que um youtuber virou um nome, virou mesmo famoso, toda a gente estava a falar sobre ele, até pessoas que não assistiam o YouTube estavam a falar sobre ele. Foi o primeiro caso de um youtuber que conseguiu atingir o mainstream com o Leite de Agros e eu lembro-me do Feromonas receber muito hate e muitas piadas nessa altura. Mas agora o Feromonas já não está a fazer vídeos para o YouTube e apenas está a fazer lives no seu tempo livre, mas é impossível negar que o Feromonas foi mesmo muito importante para a cultura de internet em Portugal. Maddie McCann. Toda a gente do mundo conhece e foi um caso que aconteceu em Portugal. Eu acho que vocês já estão fartos de ouvir falar sobre a Maddie McCann e eu até no passado já investiguei imenso o caso da Maddie McCann, mas eu vou resumir muito rápido. Maddie McCann foi um caso de uma criança desaparecida em Portugal, no sul de Portugal, no Algarve, onde os pais foram a um restaurante e quando voltaram para casa ou para o hotel, Maddie McCann tinha desaparecido. Foi um caso que foi uma história mundial, foi completamente viral em todo lado do mundo, porque os pais da Maddie McCann eram pessoas também com muito poder e muito dinheiro, então viram um caso muito popular. Muita gente ainda está a pesquisar e a tentar criar teorias da conspiração. Já se passaram mais de 10 anos do caso da Maddie McCann e as pessoas ainda falam todos os dias sobre este caso. Ainda há notícias, ainda há muita gente na área do jornalismo a falar sobre isso e é algo que causa um imenso impacto. Portugal é um dos países que tem mesmo muitos turistas, mas hoje em dia ainda não sabemos o que é que aconteceu com a Maddie McCann. Ninguém sabe a verdade. Acho que é mesmo algo que nós nunca vamos saber. Sarcásio e bots. Isto também é uma coisa que toda a gente conhece em Portugal, é um meme, é completamente viral, mas Sarcásio e os bots foi uma polémica que aconteceu com o youtuber chamado Sarcásio, onde ele publicou um vídeo, acho que foi com o J Balvin, ele publicou um vídeo com o J Balvin e o vídeo estava a ter 80, 90, 100 mil visualizações e depois de um momento para o outro passou de 100 mil visualizações para mais de 1 milhão de visualizações e toda a gente reparou nisso. Ele recebeu imensas visualizações do nada e começaram a atacar o Casio. Muita gente fez memes sobre isso, inclusive eu, muita gente falou sobre isso, muita gente falou mal do Casio e foi uma coisa que destruiu a reputação dele. Foi na época basicamente da casa dos youtubers, que eu já vou falar mais daqui a bocado, mas foi uma coisa que arruinou completamente a reputação dele. Agora a maior parte das pessoas, se vocês falarem sobre o Sarcásio, em vez de ser sobre o youtuber da casa dos youtubers ou o youtuber de Minecraft, vão pensar sempre no Casio e os bots. Eu hoje em dia ainda não sei se foi ele que pôs visualizações falsas no seu canal ou foi alguém a fazer isso, mas foi uma coisa que mudou completamente a história da vida dele e mudou completamente o YouTube. Toda a gente do YouTube estava contra ele e até o Casio fez um vídeo a chorar, a implorar para as pessoas não mandarem hate, a dizer que ele não fez nada de mal. Ele também teve uma reação um pouco precipitada, mas é compreensível porque toda a gente estava-lhe a atacar em qualquer lado, em
todas as redes sociais, mas isso também já aconteceu há muitos anos. As pessoas também já não falam muito disso, porque também o Casio já não está muito ativo no YouTube. Casa dos YouTubers. Agora, a casa dos youtubers foi uma casa onde vários youtubers, o Window, o Ant, o Pi, o Gato Galáctico, o Nuno Moura, foram todos para uma casa fazer conteúdo e viver lá juntos durante, acho que foi um ano. Depois mais tarde também apareceu uma Malacueca e também estava lá a viver o Dark Frame, e eles todos juntos estavam a fazer conteúdo e estavam a fazer trollagens. Foi a época em Portugal onde mais havia público e foi uma época onde apareceu muita gente do Brasil a assistir conteúdo português. Foi uma época louca, todos os youtubers que faziam vídeos na casa dos youtubers recebiam centenas de milhares de visualizações, às vezes até chegavam às milhões de visualizações, e foi uma coisa ridícula. Foi a maior colaboração de YouTube português e quebrou completamente a internet naquela altura. Naquela altura eles dominavam o YouTube. Eu acho que foi por volta de 2017 que eles juntaram-se na casa. Aquilo claramente era uma casa que eles alugaram, mas foi uma ideia genial onde tantos youtubers visitaram essa casa, tanta gente estava a falar sobre isso, eles eram notícias em Portugal e toda a gente daquele grupo cresceu imenso, mas imenso. Depois também no fim, depois começou a haver muito drama, muito conflito, e vários youtubers que viviam juntos já não estavam a colaborar. Mas apesar desse drama e dessa confusão, é impossível negar que isso foi a época de ouro no YouTube português, foi a época onde teve mais popular. Foi essa a época e acho que ninguém consegue negar isso. Velocidade Furiosa. Ok, isto é apenas agora uma mini curiosidade, mas neste momento estão a gravar o novo Velocidade Furiosa em Portugal. Foi só uma coisa que eu decidi adicionar aqui, porque toda a gente conhece Velocidade Furiosa, toda a gente já assistiu Velocidade Furiosa, ou então, como dizem no Brasil, Velozes e Furiosos, e é apenas uma pequena curiosidade que eu decidi adicionar aqui no Iceberg. Mas se calhar alguns de vocês já viram um carro das Velocidade Furiosa a passar em Portugal, se vocês vivem em Portugal. Mas isto aqui foi a primeira camada, foi só coisas que toda a gente conhece. Toda a gente está a ver este vídeo, reconhece isso. Então, à medida que o Iceberg vai se aprofundando, nós vamos falar coisas mais obscuras, coisas que nem toda a gente conhece, factos sobre Portugal ou coisas mais assustadoras e uma ou duas teorias da conspiração. Segunda camada. José Castelo Branco. José Castelo Branco é basicamente uma figura portuguesa. Toda a gente conhece o José Castelo Branco, é um homem que tem umas atitudes um bocado diferentes, vamos ser assim, vamos dizer desta forma. Ele é uma pessoa muito extra e é uma figura pública que toda a gente conhece, uma celebridade. Ele já apareceu em imensos programas e imensos reality shows. Ele tem muitos memes que fizeram sobre ele, porque ele é uma figura muito engraçada. Claro que também há muita gente que odeia o homem, porque muitos motivos diferentes, e as pessoas têm as suas razões, mas eu decidi adicionar aqui porque é uma figura que toda a gente conhece, mas eu acho que as pessoas que estão a assistir este vídeo, que não são de Portugal, digamos as pessoas do Brasil ou de outro país, não conhecem quem é o José Castelo Branco, e se conhecerem é muito raro. Então nós vamos agora entrar mais em coisas mais específicas de Portugal, e se calhar as pessoas que estão a ver este vídeo que não são de Portugal vão conseguir aprender muita coisa, e quem é de Portugal também vai se relembrar de algumas coisas. André Ventura. André Ventura, sem dúvida, é o político mais polémico neste momento em Portugal. É um político que eu nem vou entrar em política, este canal não vai ser nunca de política, eu não vou entrar por aí, mas ele causa muita polémica com as opiniões dele e com as coisas que ele acredita, e há muita gente que o apoia também, e também há muita gente que o odeia completamente. Eu sinto que não há muita gente neutra sobre o André Ventura, eu sinto que as pessoas ou odeiam ou adoram, não há pessoas que é indiferente, é muita pouca gente. Mas ele também já fez TikTok, já fez memes, já, sei lá, há muita coisa sobre ele. Podia estar aqui horas e horas a falar sobre o passado dele, mas ele é um político que ele tem acho que até tem o seu próprio partido, mas eu não vou entrar em política, apenas saibam que ele é extremamente polémico, e se vocês ouvem alguma notícia sobre ele, é sempre sobre algo que vai deixar algumas pessoas zangadas. Window Forex. Isto também foi um caso que aconteceu em Portugal que virou notícia. Foi um Window que começou a vender, acho que foi cursos de Forex, e a tentar convencer as pessoas que o assistem a entrar num esquema de Forex, mas ele foi completamente criticado a todos os lados, e acho que aparentemente conseguiram hackear o site do Window e descobriram que ele estava a tentar vender coisas que ele simplesmente copiou e colou da Wikipedia. Foi uma coisa completamente viral, algo que muita gente deixou de estar do lado do Window, porque o Window foi um criador de conteúdo durante muitos anos que nunca tinha levado aí, e depois do nada ele começou a levar uma onda
e onda de ataques e comentários e uma onda de ódio. Agora, se foi merecido ou não, vocês é que decidem, eu não vou entrar por aí, eu não vou escolher lados, mas é uma coisa que virou popular. Em Portugal, muitas poucas coisas que acontecem na internet viram assim uma notícia mainstream. São muitas poucas coisas, por exemplo, o sarcasmo e os bots, a casa dos youtubers e o Window Forex também foi uma coisa, mas acho que as pessoas do Brasil não conhecem sobre isto. Mas agora o que é que o Window está a fazer hoje em dia? Bem, eu acho que ele simplesmente só anda a fazer casino e algumas vezes faz um vídeo ou dois e a também causar mais polémica. Recentemente o Window foi estacionar na zona de pessoas com dificuldades de movimentação. Sim, o Window estacionou na zona de pessoas com necessidades especiais e ele levou muito hate sobre isso porque é um bocado de falta de respeito as pessoas estacionarem na área das outras que precisam mais. Então espero só que isso não volte a acontecer. Esta camada foi muito rápida só para introduzir algumas coisas, mas agora eu vou introduzir mais na próxima. Terceira camada. O Shrek. Isto é algo muito engraçado, mas basicamente o Shrek é um filme que toda a gente conhece. Eu não vos vou explicar o que é o Shrek. É um dos filmes mais famosos para crianças e também para adultos, para a família inteira. E quando eles fazem o Shrek, vários países têm a sua própria dobragem, ou dublagem, como dizem no Brasil. O Brasil tem a sua versão PTBR, Portugal tem a sua versão PTPT, outros países, se calhar Espanha, Estados Unidos, cada país tem a sua versão, porque é um filme para crianças, então filmes para crianças têm sempre dobradores a fazerem dobragem para as crianças entenderem, para não estarem em legendas, basicamente. E no segundo filme do Shrek, houve um momento onde o Shrek diz foda-se. Simplesmente isso. E eu vou-vos mostrar. Vejam só. Então e o prato para o corcel? Oh, foda-se. Isso realmente aconteceu. Vocês podem ver. É o que ele parece dizer. Eu também acho que ele pode dizer ao fogo. Ele pode estar a dizer outra palavra. Mas parece muito ele só dizer um foda-se, mano. Eu sei que muita gente sabe sobre isto, mas também acho que há muita gente que não sabe. Então eu decidi adicionar aqui no iceberg porque é algo engraçado. Rui Pedro. Isto é outro caso que aconteceu em Portugal de uma criança desaparecida, mas Rui Pedro foi uma criança que desapareceu. Do nada. Acho que foi ter com o seu amigo de família a um carro e nunca mais o avistaram. Foi uma coisa que aconteceu antes da Maddie McCain e foi um caso que também chocou Portugal inteiro. Muita gente estava a falar sobre isso, mas infelizmente, ao contrário do caso da Maddie McCain, no caso do Rui Pedro, deixaram de falar sobre isso. Nunca mais quiseram tentar encontrar. Não abriram o caso, está simplesmente perdido e ninguém sabe nada sobre ele. Recentemente, se calhar 1 ano ou 2 atrás, encontraram o Rui Pedro. Eu digo encontraram porque apareceu no Twitter uma pessoa que também dizia ser o Rui Pedro e que se calhar havia algumas semelhanças, mas depois isso foi provado que era apenas fake. Muita gente diz que também Rui Pedro foi para a Deep Web e encontraram fotos dele na Deep Web e ele foi raptado simplesmente e nunca mais o encontraram. É uma coisa muito triste. Se vocês tiverem tempo livre, eu recomendo vocês verem o caso do Rui Pedro, mas cuidado porque é algo mesmo muito triste, é algo muito assustador e vocês 100% vão ficar um bocadinho, não vou dizer assustados, mas vão ficar muito arrepiados porque há muita coisa pesada, é tráfico de crianças, há muita coisa, muitos temas que são horríveis de falar. Foi uma tragédia em Portugal. Sim, existem também muitas crianças que desaparecem quase todos os dias e também em Portugal deve muita criança desaparecer. Eu acho que nós devíamos sempre dar o melhor para tentar encontrar essas crianças. Rui Pedro e Maddie McCain são os dois casos que toda a gente se lembra, especialmente a Maddie McCain. É por isso que eu pus a Maddie McCain no início do iceberg, porque é mundialmente conhecido, enquanto o Rui Pedro muita gente em Portugal conhece e algumas pessoas no Brasil conhecem. Não é internacional como a Maddie, mas eu acredito que nós nunca vamos saber o que aconteceu com o Rui Pedro. Dom Sebastião. Dom Sebastião foi uma figura histórica portuguesa que basicamente também desapareceu. Essa lenda, eu vou-vos falar um bocado sobre essa lenda. Eu acho que toda a gente em Portugal conhece, mas dizem que Dom Sebastião foi à guerra e simplesmente desapareceu com o nevoeiro e nunca mais o encontraram. Existem muitas especulações e teorias de o que é que aconteceu com ele. Se calhar ele simplesmente morreu na guerra e enterraram o corpo dele ou despejaram, não sei, ninguém sabe, mas muita gente acredita que um dia ele vai voltar. É basicamente essa lenda, que num dia de nevoeiro, Dom Sebastião vai voltar outra vez a Portugal e vai reclamar o seu trono. Mas é uma coisa que eu decidi adicionar porque é algo nosso, é algo português. Ditadura.
Toda a gente em Portugal conhece que nós tivemos uma ditadura há muitos anos atrás, se calhar nem muitos anos atrás, mas se vocês estão a ver este vídeo, se vocês falarem com os vossos pais ou até avós, eles provavelmente se calhar até viveram nessa ditadura, mas sim, Portugal esteve numa ditadura militar, pessoas não podiam ter opinião própria, onde as pessoas estavam sempre a ser vigiadas, onde as pessoas estavam sempre constantemente a serem presas e a serem censuradas. Foi uma época muito assustadora para Portugal, foi uma coisa que claramente afetou o crescimento e a forma de pensar em Portugal. Talvez muita gente ainda tenha pais que sejam muito conservadores na forma de pensar, pessoas ainda que se calhar não conseguem ainda expressar bem a sua opinião ou têm medo ainda disso. Obviamente toda a gente conhece a Revolução de 25 de Abril, onde Portugal fez uma revolução e saímos da ditadura e agora estamos em democracia, onde podem fazer vídeos sobre o que quiserem, podem falar do que quiserem, podem exprimir a opinião. Eu claramente não podia ter canal de YouTube se ainda tivéssemos uma ditadura. Eu acho que ninguém podia ter canal de YouTube. Tu podias dizer qualquer coisa errada ou podias ser mal compreendido e ias para a prisão e até te podiam torturar. Mas se vocês falarem com alguns familiares vossos mais idosos, vocês provavelmente têm familiares que viveram na ditadura. Eu acho que as pessoas que se calhar estão a assistir este vídeo do Brasil que não estudaram história de Portugal não devem conhecer isto, mas sim, Portugal já esteve numa ditadura. Se tu estás a ver o vídeo agora, por favor, comenta o que é que estás a achar do vídeo do Iceberg, ou podes sempre esperar até ao fim para comentar, mas eu quero mesmo muito que vocês comentem neste vídeo, eu quero ver a vossa opinião para eu poder fazer vídeos melhores e também continuar a fazer este estilo de vídeos que eu amo completamente. O Emplastro. O Emplastro é quase uma celebridade neste momento em Portugal. Se vocês veem notícias regularmente em Portugal, vocês já devem ter visto esta pessoa. Mas é, digamos assim, um palerma, fica atrás dos repórteres nas notícias em Portugal e fica só a fazer figuras ou só fazer-se de palerma, basicamente. Eu não estou a atacar o homem, obviamente, ele que faça isso, se lhe deixa feliz, mas é uma coisa que as pessoas em Portugal reconhecem. Toda a gente reconhece o Emplastro. Se vocês assistirem televisão, vocês às vezes olham o Emplastro, é o que acontece. É só isso, é uma figura cómica, é uma figura em Portugal que toda a gente reconhece. Mota GR. Mota GR foi um artista que fazia música em Portugal e que até ficou bem popular e estava a fazer a sua música. Era mais na área do hip hop. Do nada ele foi assassinado. Eu não investiguei muito sobre esse caso, mas viram notícia em Portugal, viralizou completamente. Muita gente começou a falar disso, começaram a fazer teorias do que é que aconteceu com ele, como e porquê. E deve haver uma história enorme por trás disso. Eu não estou aqui para explicar a história completa das coisas, mas é só vos dar um resumo basicamente. Mas foi uma coisa que aconteceu em Portugal ainda recentemente, ainda há uns anos atrás, e foi uma coisa que eu decidi adicionar aqui no Iceberg. Zé do Pipo. Zé do Pipo era um artista português que misteriosamente desapareceu e ninguém sabe o que é que aconteceu com ele. Ele foi um artista que viralizou em Portugal por fazer música pimba e toda a gente o conhecia e do nada ele só simplesmente desapareceu e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Existem pessoas que dizem ter encontrado o corpo, até existe notícias sobre ele e pessoas que assumem que foi o corpo dele que, sei lá, encontraram por aí, mas foi uma pessoa que também desapareceu. Eu estou a meter muita gente desaparecida neste vídeo do Iceberg porque são coisas assim mais assustadoras, mas ninguém sabe onde está Zé do Pipo. Caso dos Batatune. Ok, este aqui eu sei muito sobre isto, mas Batatune era um programa infantil que dava na televisão em Portugal há muitos anos atrás. Era simplesmente duas pessoas, o Batatinha e companhia, eram dois atores que faziam ao vivo coisas engraçadas para as crianças, para entreter as crianças. Era uma coisa que dava todos os dias na televisão e eles faziam isso em direto. Houve uma coisa que aconteceu que mudou completamente a história dessas duas figuras. Foi do nada, eles estavam num episódio, estavam a gravar, estavam em direto, do nada eles começam a chamar nomes um ao outro e depois vão à luta, à porrada. Isto é uma coisa que toda a gente mais velha em Portugal conhece, é uma teoria de conspiração porque ninguém tem provas disto acontecer, mas toda a gente lembra-se que isto aconteceu e toda a gente concorda que aconteceu. Acho que dizem que no estúdio da SIC tem as gravações lá fechadas para ninguém poder ver, mas o que a lenda diz é que o Batatinha e a companhia começaram a lutar em direto, ao vivo, e acaba o programa, metem apenas anúncio e nunca mais eles voltaram. Os atores que estiveram no Batatinha e companhia confirmaram que houve um conflito em direto, mas ninguém ainda tem as provas, ninguém ainda tem uma gravação disso. Aliás, se alguém tiver uma gravação, eu quero ainda descobrir o que aconteceu, eu quero ainda vivo descobrir o que aconteceu. Portanto, se alguém tiver alguma prova ou alguma coisa, que me mande, que me envie, por favor, nos comentários, não sei. Foi uma coisa que aconteceu que eu me lembro, muita gente se lembra, se vocês são de Portugal, vocês podem perguntar a alguém, eles lembram-se 100%. Mas sim, é uma teoria de conspiração. Eu espero que um dia nós conseguimos todos saber a verdade. Isto foi a terceira camada, já com
com mais teorias de conspiração, mais coisas se calhar um pouco mais estranhas sobre Portugal, alguns casos estranhos de Portugal, mas nós vamos para a próxima camada e vamos começar com as coisas mais bizarras e assustadoras. Quarta camada. Praia do Meco. Praia do Meco é uma praia em Portugal, perto de Lisboa, onde aconteceu uma coisa terrível que virou notícia nacional. Se não estão a par, em Portugal, na maioria das universidades, existe uma coisa chamada praxe, que é basicamente pessoas novas que entram na universidade têm de fazer desafios pelas pessoas mais velhas que já estão lá a estudar há muitos anos. E uma praxe que fizeram numa universidade foi uns alunos ou pessoas da universidade que acabaram de chegar, tiveram de ir à Praia do Meco de olhos vendados à noite e simplesmente recuar até chegarem à água. E o que aconteceu foi que 6 estudantes morreram devido a isso. Exatamente, fizeram uma praxe onde 6 estudantes foram levados pela maré, nunca mais os encontraram. Eles morreram. Aliás, até encontraram, acho que encontraram 1 ou 2 corpos. Os cadáveres deles estavam depois na praia, voltaram, mas já não tinham vida nenhuma. Apenas houve uma pessoa que foi sobrevivente desse caso inteiro, ou seja, 7 estudantes e um deles sobreviveu. Foi uma coisa que virou polémica em Portugal e que depois as praxes mudaram completamente em Portugal. Uma coisa mesmo que assustou muita gente, assustou muitos pais e foi um caso mesmo viral em Portugal. Toda a gente estava a falar sobre isso, foi horrível. As famílias começaram a pedir indemnização, houve muitos processos e ainda não está completamente resolvido o caso. Imaginem o que é ter um filho que vai para a universidade e no próximo dia descobres que ele está morto devido a uma praxe. Eu acho que cada vez há menos pessoas que vão para a universidade e vão para as praxes, eles simplesmente podem recusar. Eu sei que há pessoas que ainda fazem isso, mas muita gente começou a ficar com medo porque tem receio de alguma coisa assim grave acontecer, como aconteceu na Praia do Meco. Teresa Fidalgo. Teresa Fidalgo é uma lenda urbana portuguesa que até muita gente conhece lá fora. Aliás, há muitos youtubers que neste momento estão a fazer vídeos sobre a Teresa Fidalgo, mas basicamente dizem que uma jovem morreu em Sintra numa curva, ela morreu e agora o espírito dela amaldiçoa todos os dias. Aliás, há um vídeo de YouTube muito popular que se calhar vocês já viram, que é uma atuação sobre isso, onde aparece uma jovem que recebe boleia das pessoas que estão a gravar o vídeo e do nada ela amaldiçoa o carro e toda a gente que está nesse carro morre. Obviamente é uma coisa falsa, mas na altura quando esse vídeo foi lançado muita gente acreditou nisso e era um vídeo muito assustador. Aliás, eu em criança quando assisti esse vídeo tinha muito medo, mas obviamente hoje em dia é só uma atuação. Mas há muita gente que fala sobre isso, há muita gente que fala sobre esse mito, há muita gente que diz que realmente aconteceu. Obviamente é apenas uma lenda urbana para assustar as pessoas, mas a melhor forma de explicar isto ou resumir isto é uma das primeiras, se não uma das únicas creepypastas portuguesas que é mundialmente conhecida. A Teresa Fidalgo na Curva de Sintra vai sempre existir. Gangue de palhaços. Isto é uma coisa que já aconteceu há muitos anos e também depois mais recente, que é a gangue de palhaços em Portugal, que alegadamente existia um gangue de pessoas que vestiam de palhaços, iam à procura de vítimas e faziam alguns desafios, onde no final eles cortavam a cara das pessoas, cortavam a boca das pessoas para fingir ser uma boca de palhaço. É uma coisa que aterrorizou durante um bocado Portugal, especialmente começou em 2009 e depois acho que em 2015, 2016 ou até um pouco mais recente, quando houve a nova moda de YouTube sobre os palhaços, muita gente começou a ficar com medo. Foi uma coisa que as escolas estavam todas a falar sobre isso, todos os alunos estavam a falar sobre isso. Foi basicamente um caso de histeria em massa, onde toda a gente tinha medo que isso realmente aconteceu ou não. Ainda não sabem 100% se aconteceu, pode ser apenas um mito, pode ter acontecido a uma ou duas pessoas, mas foi uma coisa que assustou muita gente em Portugal. E o que os palhaços faziam era basicamente morte, fazerem coisas horríveis com a pessoa, ou então boca de palhaço, onde boca de palhaço cortava a boca da pessoa. Até temos aqui uma notícia de 2013, bando de palhaço apavora escolas, e está aqui uma imagem muito assustadora, mas isto aqui é no Brasil, porque no Brasil também aparentemente houve isto. Temos aqui relatos a dizer que gangue de palhaço apavora São Paulo, bando do palhaço passou na minha rua, eu juro vi o palhaço assassino, um gangue que mata crianças. Foi uma coisa completamente assustadora, que muita gente ficou com medo. Eu acho que no final de contas eram apenas mitos, mas pode não ser, alguém pode se ter aproveitado disso para realmente cometer crimes, ninguém sabe. Pedro Dias. Pedro Dias foi o homem mais procurado de Portugal em 2016. Ele ficou conhecido após ter morto 2 pessoas. Ele depois de ter cometido os crimes, ele simplesmente entrou em fuga e Portugal inteiro teve à procura do homem, teve a tentar encontrar onde é que ele estava. Ele ficou mais de 28 dias escondido e ninguém sabia onde é que ele estava e foi algo que criou pânico em massa em Portugal. Foi basicamente um Lázaro, mas versão Portugal, e antes de o Lázaro ter acontecido, onde toda a gente de Portugal estava à procura do homem, toda a gente estava a falar sobre ele. A única coisa que aparecendo sobre notícias
notícias era sobre o Pedro Dias, a cara dele estava em todos os jornais e depois finalmente conseguiram encontrar o homem porque ele estava com medo de ser basicamente abatido por estar a fugir durante tanto tempo. Foi um homicida que fugiu, toda a gente em Portugal ficou com medo e ficou aterrorizado, as pessoas estavam preocupadas, especialmente as pessoas que estavam nessa zona, na zona onde ele cometeu os crimes, as pessoas estavam completamente em alerta máximo e depois foi um caso que simplesmente acabou. Agora hoje em dia ainda fazem 1 ou 2 memes sobre o homem, mas ele simplesmente vai ser esquecido. Caso da Valentina. O caso da Valentina foi um dos casos que mais chocou Portugal e foi uma coisa que aconteceu muito recente, foi em 2020. E eu vou-vos falar um pouco sobre este caso. Para começar, uma criança chamada Valentina de 9 anos desapareceu e o pai dela foi à GNR relatar o acontecimento. Ele foi às autoridades e aí começou uma busca nacional pela criança. Passado 3 dias, encontraram o corpo da criança perto da casa do pai. E eles começaram a teorizar, será que foi o pai e a madrasta que mataram a criança? E de facto, o pai confessou o crime. Após 3 dias de busca, o pai confessou que ele matou a criança e foi onde ele ocultou o corpo. E ele também confessou que escondeu o corpo. E depois também fizeram uma autopsia onde dizem que ela morreu de asfixia, mas também ela sofreu de agressões e traumatismos. E começaram a achar que foi uma tortura que fizeram à criança. Exatamente, pais da criança torturaram-na lentamente. Torturaram a criança, bateram nela e depois simplesmente deixaram-na no sofá a morrer lentamente. Uma morte muito dolorosa. A Valentina estava com os seus irmãos também naquele local, na casa do pai dela, em Autoguia da Baleia. Mas nada serviu, a criança simplesmente morreu e o que o pai fez e a madrasta simplesmente enterraram o corpo e escondeu-a simplesmente atrás de uns arbustos. E em Portugal, quando uma pessoa comete homicídio, pode apanhar até 25 anos de cadeia de prisão e nós não sabemos quanto tempo eles vão estar presos porque obviamente é Portugal, então as coisas demoram muito tempo até termos uma resposta, mas foi um dos casos mais assustadores sempre. O pai mata a sua própria criança e tortura a sua própria filha com a madrasta e simplesmente escondem o corpo dela em qualquer lado por aí. Muito preocupante. Esta quarta camada foi com mais coisas assim assustadoras, mais coisas obscuras de Portugal, mas nós ainda vamos para a próxima camada, para a quinta camada, onde também tem algumas coisas preocupantes e também tem algumas teorias estranhas, mas vamos lá passar para a próxima camada. Quinta camada. Irmã Lúcia. Isto aqui já é um caso muito bizarro. A irmã Lúcia era uma freira em Portugal que já faleceu e muitas pessoas criaram a teoria de conspiração que ela morreu e foi substituída por outra freira onde fingiram que ela era a irmã Lúcia ainda viva. Sim, algo completamente bizarro, é uma teoria de conspiração. A freira era muito respeitada pelas pessoas, era uma figura muito importante para a religião portuguesa. Dizem que ela faleceu e foi substituída por outra pessoa a fingir ser a irmã Lúcia antes dela depois morrer outra vez e finalmente ter morrido. Isto claramente é uma teoria de conspiração, pode ser uma coisa para não ser levada a sério, mas é uma teoria que muita gente acredita ter acontecido, porque existem muitas imagens onde elas parecem ser pessoas completamente diferentes, existe muita teoria de conspiração, muitas coisas, e eu não vou entrar por aí, porque existem muitos motivos por ela ser substituída para manter a fé portuguesa e as pessoas continuarem a ser religiosas, mas ela em 2005 oficialmente faleceu e descansa em paz. José Figueiras e 11 de setembro. Isto é uma coisa mesmo disparatada que eu decidi adicionar aqui porque é mesmo completamente ridículo, mas José Figueiras é um apresentador em Portugal, um apresentador de televisão que muita gente conhece e do nada as pessoas na internet começaram a criar um meme ou criar a ideia que esteve envolvido no 11 de setembro, aquele caso muito triste e muito perturbador nos Estados Unidos da América. Pessoas em Portugal, pelo meme simplesmente começaram a dizer que sim, ele estava envolvido no 11 de setembro, foi ele que fez o 11 de setembro. Eles fizeram isso durante anos e anos, tanto tempo que até o humorista se pronunciou sobre isso. Uma coisa que começaram a incomodar os filhos dele, começaram a incomodar a mulher dele sobre isso. Ele começou a ser assediado por todo lado, porque as pessoas começaram mesmo a acreditar que ele teve alguma coisa envolvido com o 11 de setembro. E se calhar hoje em dia ainda há pessoas a perguntarem-se que o que é que aconteceu com ele? Será que ele está envolvido nisso? É obviamente que é uma piada e não é para ser levado a sério, mas pode estragar a reputação de uma pessoa. E as teorias que eles fazem sobre isto para tentar provar que ele estava envolvido no 11 de setembro é completamente disparatado. Em vídeos dele há mais de 10 anos atrás, tentam criar qualquer relação com ele, a dizer que ele foi um homem infiltrado, um agente infiltrado. Coisas completamente disparatadas, mas eu decidi adicionar aqui porque é uma teoria de conspiração mesmo muito intensa. Pedrógão Grande.
Pedrógão Grande faz parte do distrito de Leiria e eu decidi adicionar aqui porque foi um evento que devastou Portugal inteiro. Foi um dos maiores fogos de Portugal e foi uma coisa que durou muito tempo e imensa gente ficou preocupada. Dizem que foi uma pessoa que criou um incêndio, foi um fogo posto e devastou tanta floresta de Portugal e matou imensas coisas, matou imensa vida animal. Eu acho que também morreram pessoas com isso. Foi uma coisa que causaram muitos danos a Portugal e custou-nos milhões e milhões de euros. Algo muito triste. E eu decidi adicionar aqui porque é uma coisa que é um pouco recorrente em Portugal, que é triste. As pessoas aqui em Portugal, há muita gente que faz fogo posto e causam uns danos catastróficos e essas pessoas nunca são presas ou nunca são responsabilizadas totalmente pelo que fazem. Matam pessoas, matam vida animal, não lhes acontece nada. Aliás, eu acho que neste momento está a existir um fogo, ou aconteceu um fogo recentemente em Lisboa, por aí, quando a pessoa que fez isto já foi pega por ter feito fogo posto mais de 3 vezes. É uma coisa muito preocupante, é algo que me deixa muito triste e eu simplesmente adicionei aqui no iceberg, porque é uma coisa que toda a gente em Portugal sabe que existe. Se calhar no Brasil também existem muitos fogos, especialmente fogos postos, assim como Portugal também, mas é uma coisa muito perigosa, especialmente agora no verão, é preciso ter muito atento a isso, porque famílias são destruídas com isto, e é algo só triste. Um local tão belo, Pedrógão Grande, um sítio muito bonito, muito pacífico, ter uma das maiores catástrofes em Portugal em termos de incêndios, é só triste, é só triste. Ronaldo homossexual. Eu nem sei porque estou a adicionar isto no iceberg, mas foi uma coisa obscura que eu descobri. Mas eu acho que até muita gente já falou sobre isto. Aliás, eu acho que há muita gente que fala sobre isto. Mas como o Ronaldo é tão popular, eu acho que esta é uma coisa obscura na vida dele. Mas houve muitas teorias e muita gente que acredita que o Ronaldo é homossexual. Porque é que isto é relevante? Porque é que isto é preocupante? Não sei, mas para muita gente eles acreditam que o Cristiano Ronaldo é homossexual e tem um parceiro homossexual, mas ele não diz para o mundo a sua preferência sexual porque ele sente que se calhar vai estragar a carreira dele. E até é uma coisa que, se nós pensarmos bem, até faz um pouco sentido. O Cristiano Ronaldo é uma pessoa que centenas de milhões de pessoas o seguem e nem toda a gente acredita em casamento homossexual. E isso, para a carreira dele, podia estragar um pouco a carreira dele. Então dizem que ele apenas está com a sua mulher e com os seus filhos para esconder um bocado, e há imagens e fotos dele estar com outro homem assim de uma forma um bocadinho estranha, e há muitas teorias, muita gente fala sobre isso. Eu adicionei aqui porque é uma coisa completamente obscura e random, decidi adicionar uma coisa assim, mas eu não sei, o que é que vocês acham? Qual é que seria a vossa reação se o Cristiano Ronaldo admitisse ser homossexual? Deixem nos comentários, eu quero saber. Caso Camarate. Isto é uma das teorias de conspiração mais complexas em Portugal, onde Caso Camarate, em 1980, o primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro e o ex-ministro da Defesa, Adelina Mar da Costa, foram andar num pequeno avião onde ele simplesmente despenhou-se e eles morreram. Isto aqui torna-se uma teoria da conspiração porque acreditam que foram os Estados Unidos da América a trazer um agente da CIA, que é o Centro de Inteligências da América, que é uma organização ultra secreta que fazem coisas top secret, e dizem que foi um agente dos Estados Unidos da América a cometer esse atentado. Passado 40 anos, ainda hoje em dia ninguém sabe a real verdade, ninguém sabe o que aconteceu. Dizem que o avião houve uma sabotagem, ou então podem dizer apenas que é um acidente, nós nunca vamos saber, mas é um caso muito complexo que eu nem vou entrar aqui. Se quiserem que eu faça um vídeo inteiro sobre isso, deixem nos comentários. Mas uma das pessoas que estava envolvida neste caso, o Caso Camarate, era realmente um agente para o CIA dos Estados Unidos da América, o que torna ainda mais assustador. Mas acreditam que Sá Carneiro estava a ser anti-americano e queriam silenciá-lo. Dizem vocês, se vocês estiverem interessados nisto, mas eu decidi adicionar no iceberg porque é um caso muito assustador, um caso enorme. Vocês vão passar horas e horas a investigar sobre isso. Mas agora vamos para a última camada. Última camada. Aquapark do Restelo. Isto é uma das maiores tragédias de todas para mim, mas há quase 30 anos atrás uma família foi ao Aquapark e foram só divertir e a filha desapareceu nesse dia. Mas passado 2 dias depois, outra família foi ao Aquapark, onde a criança também desapareceu. Ambas com 9 anos. Exatamente, uma família foi com uma criança de 9 anos ao Aquapark, ela desapareceu. Outra família foi ao Aquapark e a criança de 9 anos também desapareceu. Eles ficaram à procura das crianças, não sabiam onde estavam. Eles decidiram esvaziar a água do parque e encontrar o corpo das 2 crianças. Algo muito assustador, uma tragédia horrível. Aparentemente as crianças, as 2 foram cegadas por tubagens que estavam lá no Aquapark, 2 tubagens diferentes. Era suposto haver lá uma rede de proteção nas tubagens, mas não havia nada, então elas simplesmente foram cegadas e morreram. Um bocado assustador é que uma das tubagens voltou a ter a rede, ou seja, uma criança foi cegada pela tubagem e depois alguém tapou isso.
Então torna-se algo muito, muito assustador e ninguém sabe quem foi, porque foi há 30 anos atrás, não havia câmaras de segurança assim como há hoje em dia em todos os sítios. Foi complicado. Depois disso começou a haver um grande movimento para tornarem os sítios mais seguros, com mais regulações, os aquaparques, as feiras e cenas assim, para haver mais fiscalização e mais normas e mais coisas de segurança, porque faz sentido. Aliás, até o Estado em si, o Estado português reconheceu as culpas e pagou indemnização às famílias, mas uma coisa que eles nunca vão conseguir fazer é trazer as crianças de volta. Então será sempre uma tragédia em Portugal que deixa-me completamente devastado. Agora nós podemos ver vídeos disso, mas o aquaparque está completamente abandonado, está totalmente vandalizado e eu não acho que eles vão voltar a abrir. Mas isto foi um dos casos mais trágicos em Portugal. Queima do gato. Isto é uma coisa que deixa muito, muito revoltado e eu acho que vocês também que estão a assistir o vídeo tenham cuidado a assistir agora, é trigger warning realmente. Acho que vocês já estão a entender, mas a queima do gato era um festival que faziam em Portugal, em certos sítios assim mais rurais, onde eles pegavam num gato, prendiam o gato a um poste muito alto e queimavam o gato vivo. Isto ainda aconteceu em Portugal e há vídeos disso, acho que em 2015, se não me engano, eu vi esse vídeo e eu fiquei completamente traumatizado, tive de desligar a internet durante uns dias, eu não aguentava mesmo, fiquei mesmo devastado a ver isto, mas é uma coisa, uma tradição em Portugal que eu não apoio e eu não acho que ninguém devia apoiar, onde as pessoas pegam no gato e queimam no vivo. Às vezes o gato sobrevive, às vezes o gato morre. O vídeo que eu assisti até, queimaram o gato e o gato conseguiu escapar e fugir. Eu não sei se ele está vivo ou não, mas algo só crueldade animal. Eu sei que as pessoas podem dizer tradição, mas sinceramente que se for da tradição é horrível, odeio, eu não apoio nada disso e desculpa eu ter que ter uma opinião nisto, mas eu tenho e é uma opinião muito forte. Também fazem isso às vezes com cavalos em certos sítios em Portugal, não sei se ainda fazem, mas é simplesmente eles fazem uma fogueira enorme, muito fogo, pegam num cavalo e vão para cima do cavalo e andam por cima do fogo, onde o cavalo depois começa a sofrer, obviamente. Há coisas muito estranhas que ainda fazem em Portugal, totalmente nas zonas mais rurais, em aldeias, tradições muito, muito estranhas. Também existe a tradição das crianças com 10 anos começarem a fumar cigarros, onde os pais dão um dia às crianças, onde elas podem fumar um maço inteiro de cigarros. Eu sei que é tradição e desde que não esteja a magoar ninguém, estão à vontade com tradição, mas quando é para magoar outros animais ou crueldade animal ou magoar crianças, eu acho uma tradição um bocado estranha e eu pessoalmente não apoio isso. Mas isso é uma das coisas mais assustadoras de todas que me deixa completamente, deixa-me triste, deixa-me muito, muito triste. E por favor não pesquisem isto na internet, eu recomendo não pesquisarem. Agora para acabar, o último de todos, a maior teoria de conspiração que ainda estão a falar hoje em dia, aliás, nunca teve tão popular como hoje em dia, que é Leiria não existe. Se não sabem, Leiria é um dos distritos de Portugal e as pessoas estão simplesmente a dizer que não existe. Toda a gente que é de Leiria não existe. É apenas fake. Leiria é basicamente um backroom, digamos assim. É um meme que começou no Reddit português, se calhar há mais um ano e meio atrás, e que simplesmente espalhou-se e agora toda a gente já ouviu falar sobre isso. Só para deixar as pessoas confusas, mas a teoria que Leiria não existe é real. Leiria de facto não existe. Então nós começamos a questionar-nos de onde é que vem tanta gente a dizer que veio de Leiria. É uma teoria da conspiração bem interessante. Mas este foi o vídeo da Iceberg, foi um vídeo que demorou-me imenso tempo a fazer, mas é o meu estilo de vídeos favorito. Se vocês querem que eu volte a fazer vídeos da Iceberg e que eu continue no futuro, por favor não se esqueçam de ter deixado o like. Se tu viste até ao fim, por favor deixa-me nos comentários qual é um iceberg que tu queres que eu faça. Eu tenho muitas ideias de vídeos para icebergs, mas eu também gosto sempre de ouvir as vossas sugestões. Se vocês também têm alguma coisa para eu melhorar o canal ou melhorar os meus vídeos, por favor digam. Ou alguma coisa que eu me esqueci neste iceberg, que eu claramente esqueci-me de muitas coisas, mas não dá espaço para tudo. Digam-me também, eu posso fazer uma parte 2 ou posso fazer um vídeo maior, mas eu espero mesmo que tenham gostado deste vídeo. Eu amo fazer estes estilos de vídeos e se vocês conseguirem me apoiar, eu agradecia imenso e posso continuar a fazer estes vídeos para vocês. Obrigado a toda a gente que esteve a ver o Iceberg de Portugal. Nós explorámos aqui coisas assustadoras, explorámos aqui muitas coisas engraçadas, alguns factos, algumas curiosidades, coisas sobre a internet em Portugal que se calhar pessoas conhecem ou não conhecem. Se vocês aprenderam alguma coisa com este vídeo, eu fico já muito feliz. Não se esqueçam também, eu tenho aqui o meu Instagram e o meu Twitter se quiserem seguir. E é isso, muito obrigado a toda a gente que esteve aqui. Eu aprecio imenso a vossa companhia. Também tenho aqui outros canais de YouTube que vocês podem seguir. Muito obrigado a toda a gente que esteve aqui. Obrigado a vossa companhia e eu vejo-vos no próximo vídeo da Iceberg. Tchau, tchau!